E a Secretaria Estadual da Saúde registrou 4 mortes no Rio Grande do Sul por leptospirose. Além disso, o órgão confirmou outros 76 casos da doença e está investigando mais 800. A leptospirose é transmitida pela água suja, contaminada pela urina de ratos. Em situações de enchentes como essa, a urina presente em esgotos e nos bueiros se mistura com a enxurrada e também com a lama ali que toma conta das ruas. O risco de contrair a doença aumentou no estado desde o início das inundações e deixou as autoridades em alerta. E para a gente falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o médico sanitarista e professor de Epidemiologia e Saúde Pública da Faculdade São Camilo, Sérgio Zanetta. Sérgio, muito boa tarde para você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa. Muito boa tarde, Renata Loures e os telespectadores. Sérgio, com base no que a gente já viu acontecer nesse período pós-enchente em outros países, em outras regiões, onde aconteceram casos semelhantes a esse que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, a tendência é de um aumento considerável, né, no número de casos de várias doenças infecciosas. Queria que você falasse para a gente quais são as principais doenças que devem aparecer nesse momento e gostaria que você falasse para a gente também um pouquinho do que elas podem provocar. Olha, o principal problema nesse momento está relacionado às doenças de transmissão hídrica, a leptospirose, que é uma doença típica de momentos de enchentes em que as pessoas se expõem à possibilidade de infecção pela leptospira. Também hepatite A, doenças transmitidas por alimentos ou água, diarreia, infecções de pele, mas também infecções respiratórias provocadas por transmissão interpessoal, sobretudo em situações em que as pessoas hoje refugiadas estão sobrevivendo em grandes alojamentos. Então, há um conjunto de infecções, as doenças mais típicas de inundações também se sobrepõem àquelas doenças do inverno, que não esqueçamos que enfrentamos agora uma situação de resfriamento no Rio Grande do Sul, e é típico também o aumento de doenças de transmissão respiratória. O problema, por exemplo, da leptospirose é que ela pode ser diagnosticada até 30 dias depois do último contato com a água. Então, nós ainda devemos ter ondas de diagnóstico de leptospirose. É fundamental que os sistemas de saúde estejam conseguindo atuar para fazer diagnóstico, iniciar o tratamento adequado de todas essas patologias. É uma situação extrema, mas que é fundamental que a gente esteja se reportando às autoridades e equipes treinadas para agir nesse momento. O momento mais heróico da crise aguda está passando, agora sobra um grande trabalho numa situação em que talvez a população atingida tenha pouca correlação com outras tragédias no mundo. Regiões urbanas inteiras, um número de cidades e de população tão grande atingida. O que mais me preocupa, Renata, francamente, são os passos seguintes. São os momentos que se sucedem à enchente, são as doenças transmitidas pelas consequências de uma cidade em colapso, de moradias em colapso, de suprimento de água, de comida, de energia e de condições de vida minimamente adequadas para as pessoas sobreviverem. Este é o grande problema. As doenças, a maioria delas, tem cura, tem enfrentamento, uma boa equipe de saúde presente, podendo trabalhar, tem perfeitas condições de lidar. A leptospirose é um problema se não for diagnosticada e tratada, mas diagnosticada precocemente e tratada tem cura na quase totalidade dos casos.
Sérgio, eu quero continuar num ponto que você trouxe que é muito importante para ajudar a gente a entender como devem ser as próximas semanas, né? Porque a expectativa é que essas doenças, da mesma forma como a leptospirose, como você disse, elas venham em ondas, né? Os estudos falam em pelo menos 3 ondas, de acordo com o tempo de incubação de cada uma. Eu gostaria que você explicasse para a gente como que essa projeção funciona. Qual que é a ordem que essa explosão de casos deve acontecer de acordo com o tempo de incubação de cada uma dessas doenças que mais preocupam nesse momento? Olha, existe uma gama de doenças que podem não preocupar pela gravidade relativa dela, mas pode afetar populações inteiras, sobretudo de abrigos coletivos. Eu tenho desde sarna, escabiose, dificuldades de higienização do ambiente, das roupas que pode levar a isso. Eu posso ter contaminação de alimentos se eu não tiver a produção em escala industrial, que são milhares de pessoas tendo que ser alimentadas por uma cozinha segura. E eu tenho, naturalmente, desde problemas respiratórios, infecções respiratórias, como Covid, como gripe, influenza, parainfluenza, que podem ser transmitidas pessoa a pessoa, sobretudo em ambientes de aglomeração, além das doenças como hepatite A, leptospirose e outras infecções de pele que podem ser recorrentes. Então, o fundamental é manter um controle sanitário permanente com profissionais que saibam o que estão fazendo e coordenação do Estado e federal das ações de campo. Agora é o momento dos profissionais e de haver profissionalização deste cuidado. Não é só da boa vontade, é preciso que mesmo os voluntários se coloquem à disposição para ajudar os esforços que não são pequenos agora e tendem a ficar mais importantes. Quando as águas baixarem, o risco físico do afogamento, da situação das pessoas que podem sofrer uma morte por violência, é superada por todas essas doenças e por um risco social fundamental. Essas populações estão vulnerabilizadas, mercê de uma situação de insegurança crítica. E é preciso haver proteção dessas pessoas, o que não é uma situação fácil, porque além dos recursos necessários para sobreviver, é preciso proteção física e segurança mesmo dessas pessoas que estão muito vulnerabilizadas. Não esqueçamos que em situações de tragédia há sempre pessoas inescrupulosas, aproveitadores. Vejam o que acontece na Ucrânia, não é? O Estado agora deixa uma fase, vai deixando aos poucos, né, uma fase complicada de lado para assumir uma outra fase tão preocupante quanto e com novos desafios, né? Tem também uma dificuldade nesse momento até com o monitoramento dessas doenças, porque prédios importantes do governo foram alagados, né? E ter esse controle, esse acompanhamento da incidência, do número de casos é muito importante, para que o poder público consiga fazer o planejamento, né, das autoridades, dos profissionais da saúde, para conseguir receber essa demanda grande no sistema de saúde, que já está, inclusive, comprometido, né? Olha, Renata, eu conversei, inclusive, ontem com a coordenação da Força Nacional do SUS, que é uma equipe de especialistas do país inteiro em emergências, do SAMUS, que se reúne para prestar auxílio ao Estado, ao município, e está lá à frente do serviço de emergência. As pessoas têm voluntários do país inteiro, médicos, enfermeiros, socorristas, cirurgiões, etc. As pessoas têm rodízio porque estão esgotadas, eles estão conseguindo fazer um trabalho heróico extraordinário, mas estafante, é muito trabalho e nós precisamos de voluntários profissionais, médicos, enfermeiros, pessoas com capacidade de atuar nesses setores. Então, existe esse trabalho, ele será longo, deve ser cuidadoso e exige agora uma ação muito mais profissional. Então, é isto que a gente espera, que a solidariedade se mantenha e que a gente consiga aportar agora os recursos para o que eu chamo de o day after das águas,
que é a sobrevivência em condições de absoluto colapso das estruturas que nós estamos acostumados de sobrevivência: energia, água tratada, conforto, o mínimo de privacidade e segurança pessoal. As forças de saúde, digamos, mobilizadas do Estado, os médicos, os profissionais de saúde do Rio Grande do Sul e os voluntários do país inteiro darão conta da assistência, com todo o esforço, toda a dificuldade. Mas o grande problema, na minha opinião, agora está em garantir a sobrevivência e as condições de saúde daquelas pessoas desabrigadas que foram deslocadas, mais até do que das doenças infecciosas, mas, sobretudo, os demais cuidados que exigem um esforço de logística e infraestrutura extremo. E em termos de consequência para a saúde pública, esses efeitos eles ainda devem durar algum bom tempo, né, Sérgio? Sem dúvida, nós vamos ter meses para resgatar condições mínimas do padrão, que inclusive é um padrão elevado de saúde pública do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma tradição de bem viver, de qualidade de saúde e de vida, que foi drasticamente afetado. Isso vai ter impacto nos indicadores de sobrevida, de expectativa de vida ao nascer. Enfim, os indicadores sanitários a serem apurados ainda tendem a mostrar a médio prazo e a longo prazo o tamanho dessa tragédia humanitária. Nesse momento, as equipes de saúde têm condições de operar e de agir segundo as necessidades. Além de agir sobre o que está aparecendo, há grupos dedicados no Rio Grande do Sul, no centro da tragédia, como eu falei, da Força Nacional de Saúde do SUS, responsável por rever o planejamento, rearticular as forças necessárias para poder dar respostas adequadas às necessidades que vão surgindo. O esforço vai continuar, nós vamos vencer essa tragédia com solidariedade aos irmãos gaúchos. Os brasileiros são maiores do que essa tragédia e eu acho que isso vai ser possível. Sérgio, é o que a gente estava falando, né? Essa fase primeira, que é tão difícil, aos poucos ela vai sendo deixada para trás, mas agora o Estado enfrenta novos problemas, né? Questões econômicas, sociais e todo esse desafio para a saúde pública também, para as próximas semanas, para os próximos meses. Então ainda vem um momento desafiador por aí. Sérgio, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigada por todas as informações que você trouxe para a gente, por ter participado dessa conversa. Uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde para você, Renata. Muito obrigado pela oportunidade. E eu queria, por fim, pedir atenção, respeito e cuidado com os profissionais que estão agindo com o melhor da técnica, da ciência, para poder ajudar os gaúchos. Nós vamos vencer, junto com os gaúchos, essa situação e vamos ajudá-los na medida em que nós possamos garantir a articulação de todos os recursos que nos restaram para operar na região. Obrigado, uma boa tarde. Continuaremos lutando e torcendo para que as chuvas e o tempo nos ajudem um pouco. Sem dúvida, fica aqui a nossa força e nossa solidariedade ao povo gaúcho. Sérgio, mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde para você.